Muito bem, nós estamos aqui de volta para mais uma classe da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola teológica do mundo, porque nela você estuda e nunca se forma, está sempre aprendendo. E nesse trimestre, na nossa lição bíblica, nós estamos estudando a carreira que nos está proposta, a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira a prosseguir e a percorrer. Hoje nós vamos tratar a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo se encontra em Lucas 13, 24, que diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Qual é a verdade prática desse verso? É que a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente poder entrar no céu. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus capítulo 7, verso 13 a 14, e depois Mateus 3, verso 1 a 10. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos agora para Mateus 3, 1 a 10. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha a sua veste de pelos e camelos e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vamos à introdução do nosso comentário aqui. Nessa lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos o início da nossa jornada, que deve levar em conta o caminho que nos conduz aos céus. A palavra-chave aqui dessa lição é porta. Falemos de portas e caminhos. Primeiro, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na literatura cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 15, versículo de número 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita.
Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Falemos do caminho apertado, que é o ponto 2. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não é por acaso a palavra apertado, que vem do grego de tribo, que significa prensar com uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. Metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus, de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais, ensinado no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 39 a 48. Vamos ao ponto 3, a porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio de busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias ou concupiscências, conforme Juízes 21, verso 25. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, e que não desejam de forma alguma ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas, de acordo com João 7,38. A sinopse, tópico 1, diz que a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Vamos ao ponto 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Primeiro, uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana atravesse. Vejamos alguns deles: o egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo. É preciso deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Mateus 16, 24, Romanos 6, 6 e Gálatas 5, 24. Falemos do ponto 2, as oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus, conforme 1 João 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois é concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tragicamente, todos que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. 1 Coríntios 6, verso 9 a 10, Gálatas 5, 19 a 21, os que andam na carne. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, verso 17. Vejamos o terceiro ponto, as razões das exigências.
Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requer uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, 2 Coríntios 12, 9, e com a disposição de viver uma vida dirigida por Ele com um novo começo, 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. A partir então dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. 1 João 2,6. Então, só assim estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Lucas, capítulo 8, verso 13 a 14. Falemos da sinopse, tópico 2. Seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria do mundo. Vamos então agora ao ponto 3 da nossa lição. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Como é que o fazemos? Primeiro, é preciso arrependimento dos pecados. Por meio das palavras de João, o arauto divino João Batista, sua pregação era: arrependei-vos para que sejam apagados vossos pecados. A mensagem pregada por ele em Mateus 3, 1, 2 é que para entrar no reino do céu é preciso se arrepender e produzir fruto digno de arrependimento. João era uma voz que ecoava no deserto, entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros. Por essa razão, é importante ponderar o arrependimento bíblico. Não é uma questão meramente emocional, mas é uma disposição para mudar de ideia. É um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho largo e espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna, ou seja, o caminho apertado. Segundo, é preciso confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Mateus capítulo 3, verso 5. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados por ele. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João o Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava num dia especial, o dia da expiação, Levítico capítulo 16, Números capítulo 5, verso 7. Por meio do modelo da vida de João o Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados, conforme o Salmo 32, verso 5, e afirma que crê em Deus poderoso e salvador, conforme Romanos 10, verso 9 e 10. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador
ele recebe o perdão de seus pecados, conforme Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E de acordo com 1 João 1,7, produzindo agora frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras de mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um verdadeiro arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrepende: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outras. Lucas capítulo 3, verso 11 a 14. Isto era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar, de agir, um novo estilo de vida. Mateus 3:2, Mateus 21, 29 e Marcos 1:15. A sinopse, tópico 3. O verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Vamos à conclusão. No momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho para o céu. Isso significa que precisamos renunciar ao nosso eu, nossos pensamentos, nossos desejos, para que Cristo apareça em nós, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E isso é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, de confissão de pecados e a experiência do perdão. Vamos à revisão dessa lição e faremos algumas perguntas com as respostas. O que significa dizer caminho apertado? A resposta é: quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Segunda pergunta: o que a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam? Vamos à resposta. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, uma vida segundo o padrão do mundo. E essa pessoa jamais poderá alcançar a salvação. Terceiro, o que o Senhor Jesus ensinou a respeito de fazer o caminho da porta estreita? Vamos à resposta. Nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte numa glória progressiva e indizível. Quarta pergunta: o que a porta estreita requer da pessoa? Vamos à resposta. A porta estreita é o caminho apertado. Requer uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Quinta e última pergunta: que tipo de disposição deve haver no arrependimento bíblico? E a resposta é: trata-se uma disposição para mudar de ideia, um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Muito bem, com isso nós concluímos essa lição importante que fala da porta, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A semana que vem nós vamos estudar o céu, o destino do cristão, lição 3. Se você tem a revista, procure estudar e leia isso e procure assimilar esse conhecimento da palavra de Deus.
Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e quando entrar no canal, clique ali naquela foto redonda, vai aparecer um menu, você clica no playlist, ali você acha as pastas com aulas da escola dominical, as pastas com aulas do curso de teologia. Você também vai encontrar as pastas, se for na primeira lá embaixo, sobre o comentário da Bíblia. Evangelho de Mateus é a primeira pasta lá embaixo, depois Marcos, Lucas, João, Atos, vai subindo até o livro do Apocalipse. Muitos vídeos e muito comentário. Você pode estudar todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso. E depois você também pode estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, até o livro de Malaquias. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, toda a Bíblia comentada para você. São 227 pastas, com um total de 6.325 vídeos. É bastante material para você estudar e aprender a santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.